Quando Wang Chong deixava o campo de treino, no interior do palácio, o quinto príncipe, Li Yang, caminhava de um lado para o outro, com a cabeça baixa e o coração cheio de preocupações. Diante dele havia um limiar que não chegava a 30 centímetros de altura. No entanto, esse limiar era como uma parede alta e invisível, sólida e espessa. Com uma pressão que dificultava a respiração, ele se erguia diante de Li Yang. Tudo estava em silêncio, mas Li Yang sentiu um suor frio na testa e uma ansiedade indescritível em sua mente. Já haviam se passado mais de 2 horas desde o término das audiências do período Wei, mas Li Yang ainda não havia recebido uma convocação. Li Yang sabia que seu destino repousava inteiramente naquele pequeno limiar. De repente, a porta se abriu e uma voz aguda veio do fundo do corredor. Informações. O quinto príncipe Li Yang deverá apresentar-se. Como se um pesado martelo tivesse atingido seu coração, Li Yang começou a tremer por inteiro ao sair instantaneamente de seu torpor. A tão esperada convocação finalmente havia chegado. Li Yang respirou fundo, acalmou os pensamentos, ajeitou as roupas, em seguida, levantou os pés e cruzou a soleira da porta, um pouco nervoso. O som de seus passos soando parecia tão pesado quanto montanhas aos ouvidos de Li Yang. O salão se estendia tanto que parecia não ter fim. Li Yang sentiu um frio glacial sob os pés. Além dos guardas do palácio, de semblante solene, cada um com 2 metros de altura, não havia mais ninguém no caminho. Estava tão silencioso que se podia ouvir um alfinete cair. Após algum tempo, que pareceu tanto um instante quanto incontáveis eras, quando Li Yang sentiu que não conseguia mais andar, o mundo diante de seus olhos se abriu repentinamente e uma luz brilhante e deslumbrante brilhou à sua frente. Naquele mesmo instante, surgiu aquela energia ilimitada, estimada e divina, tão insondável e imensa quanto os céus e a terra. Essa energia fez com que a pressão sobre o corpo de Li Yang aumentasse mais de 1000 vezes. Este filho, vosso servo, presta homenagem ao pai imperial. Li Yang cruzou a soleira. Sem ousar erguer a cabeça, ajoelhou-se no chão, respeitoso e tremendo de medo. Mesmo tendo 20 anos, a figura divina sentada nos andares superiores do salão ainda lhe inspirava tanto respeito quanto na infância, talvez até mais. As tochas tremeluziam, mas a figura sentada no alto não se movia. E abaixo dessa figura, Li Yang sentiu energias extremamente fracas e extremamente poderosas. Esses eram os príncipes do palácio. Era óbvio que ele estava longe de ser a única pessoa que havia sido convocada ali hoje. O grande salão estava em absoluto silêncio. Olhares frios e cruéis vinham de todos os lados e recaíam sobre a porta principal, onde Li Yang estava ajoelhado. Não existia amor familiar no clã imperial. Nem mesmo os reis mais sábios ou os tiranos mais incompetentes conseguiram mudar essa lei de ferro. E assim foi por dinastia após dinastia, geração após geração. Li Yang não conseguia sentir o menor calor no palácio, apenas um frio profundo. Acenda! Após algum tempo, uma voz majestosa ressoou das partes mais altas do salão. Ainda tremendo de medo, Li Yang se levantou, mas ainda não ousou erguer a cabeça. Seguindo as normas habituais, caminhou de cabeça baixa até o final do salão. Embora fosse o estimado quinto príncipe, Li Yang tinha o menor apoio entre os príncipes, sendo também o mais fraco. Assim, nas classificações, ele sempre ficava no final da lista. Os outros príncipes nunca se importaram com seu status como quinto príncipe, nem o imperador sábio. Para surpresa de Li Yang, depois que ele assumiu o seu lugar, o imperador sábio não começou imediatamente a questioná-lo. Parecia ter sido esquecido. Os outros príncipes começaram a desviar o olhar, e a atmosfera subitamente pareceu mudar novamente, voltando ao normal. Li Yang era como uma bola de ar, parado no final da fila sem que ninguém lhe desse atenção. Uma energia colossal, como uma montanha imponente, emanava do local mais próximo de seu pai imperial. Embora brilhasse como uma joia sob os raios intensos do sol, para os demais príncipes, era de uma força inconcebível. Li Yang sabia que essa era a energia do primeiro príncipe. Independentemente da posição hierárquica, o primeiro príncipe, como futuro herdeiro, sempre ocupava o lugar mais próximo de seu pai imperial, bem aos seus pés. Ninguém jamais poderia mudar isso. Em todas as audiências, seu pai imperial sempre questionava o primeiro príncipe sobre a política da corte, as reformas do exército, o aprimoramento na carreira militar, a vida do povo comum e muitas outras questões em todos os aspectos possíveis. Cada reunião era um teste. Não era apenas o primeiro príncipe, mas todos os outros príncipes que eram submetidos a esse teste. Ao enfrentarem o desafio imposto por seu pai imperial, eles também demonstravam seus talentos. Não havia no clã imperial o conforto e o afeto que existiam entre pais e filhos do povo comum. Essa foi a razão pela qual Li Yang evitava o palácio imperial. A política da corte, as relações exteriores, a irrigação das terras agrícolas. Li Yang não entendia nada do que saía da boca dos outros príncipes. Não era que seu conhecimento fosse superficial, mas sim que ele nunca tivera acesso a recursos.
Ele nunca sequer tivera um tutor para lhe ensinar. Lien não ousou odiar ou reclamar. Como de costume, permaneceu em seu lugar, cabeça baixa, tremendo de medo enquanto obedientemente não fazia nada. O primeiro príncipe, o segundo príncipe, o terceiro príncipe, o quarto príncipe, e então foi a vez do sexto príncipe, do sétimo príncipe. Todos os príncipes se apresentaram para receber o teste do imperador sábio. E quando finalmente chegou a sua vez. Muito bem, vamos encerrar por aqui por hoje. Nas partes mais altas do salão, aquela figura majestosa e grandiosa acenou subitamente com as mãos. Assim, sem mais nem menos, Lien foi preterido sem qualquer cerimônia. Uma onda de decepção irreprimível passou por seus olhos. Embora decepcionado, ele também se sentiu bastante afortunado, mas logo recuperou a compostura. Esse tipo de coisa já havia acontecido muitas vezes no palácio. Hoje é um encontro de pai e filhos, então não há necessidade de falar muito de política. Venham, mandem os dançarinos e a música. Vamos festejar. Essa ordem pareceu abrir as comportas. As portas laterais do salão se abriram e inúmeras criadas e eunucos radiantes entraram, carregando pratos de frutas, mesas e cadeiras, potes de vinho e incenso. Num instante, uma mesa e cadeiras de estilo antigo foram dispostas diante dos príncipes, e sobre a mesa havia frutas, bolos, bebidas e iguarias. Assim que todos os príncipes se sentaram, com o toque dos sinos, a música começou e várias damas de companhia deslumbrantes, vestidas de branco, entraram em cena, parecendo fadas vindas de além das nuvens. Pai Imperial. No momento em que as criadas do palácio se preparavam para entrar no centro do salão e apresentar uma dança, uma voz interrompeu repentinamente a música. Pai Imperial, essa música palaciana suave destoa do estilo austero da minha grande Tang. Este seu humilde filho ouviu dizer que o quinto irmão preparou uma dança com espadas para apresentar ao Pai Imperial, a fim de entreter seus irmãos. Espero que o Pai Imperial permita. Quinto irmão, não acha? O terceiro príncipe levantou-se subitamente de seu assento. Após proferir suas palavras para os aposentos superiores do salão, virou a cabeça bruscamente para Lien, seus olhos brilhando com uma luz gélida e agressiva. Por um instante, o tempo pareceu parar. Os sons da música, da dança, das conversas, do ar e da comida, tudo desapareceu. A atmosfera, antes descontraída, tornou-se instantaneamente tensa, impregnada pelo odor silencioso de espadas e sabres na escuridão. Quase imediatamente, todas as criadas e eunucos baixaram a cabeça, com medo nos olhos. Os outros príncipes, por outro lado, começaram a rir enquanto se viravam para Lien, sentado na ponta da mesa. Até mesmo o primeiro príncipe, sentado na primeira fila da mesa, embora não demonstrasse o mesmo desprezo que os outros príncipes, largou os pauzinhos e se virou para olhar. O salão inteiro ficou tão silencioso que se podia ouvir um alfinete cair. Chegou. Lien sentiu aquela pressão invisível o envolvendo com tanta força que quase não conseguia respirar. Sua expressão mudou instantaneamente. Inicialmente, ele acreditara ter escapado daquele desastre. Inesperadamente, seu terceiro irmão se recusou a deixá-lo ir. O fato de não ter causado problemas no começo não se devia à sua falta de atenção. Ele simplesmente deixara a oportunidade passar para poder aproveitá-la agora. Os escárnios, as risadas, a satisfação maliciosa e os olhares hostis fizeram Lien começar a suar repentinamente. Ele nunca tinha vivenciado essas coisas antes. Era a primeira vez que ele era o centro das atenções, mas nunca foi algo que ele desejasse. O terceiro irmão realmente não quer me deixar ir. Lien pensou consigo mesmo. Ele nunca havia aprendido a dançar com espadas e não fazia ideia de por onde começar. Os outros príncipes também nunca haviam feito algo assim. Lien sabia que o terceiro príncipe havia feito isso de propósito. Vossa Alteza deve lembrar-se de que, no palácio, quanto mais se fala, mais erros se cometem, e quanto menos se fala, menos erros. Esta é a lição que este velho escravo aprendeu com suas décadas de experiência. Vossa Alteza deve lembrar-se disso. Misteriosamente, as palavras que Li Jingon lhe dissera antes de entrar no palácio ecoavam em seus ouvidos. Eles não tinham certeza do que aconteceria quando ele entrasse no palácio, e Li Jingon não podia entrar, então deu a Lien esse último conselho. Pai Imperial, eu. Lien estava prestes a recusar quando, de repente, ouviu a voz do terceiro príncipe. Quinto irmão, o que há de errado? Por que você está hesitando diante do Pai Imperial? Quer se retratar? De repente, mudou de ideia. A voz era fria e carregada de escárnio. Parecia já tê-lo desmascarado. Terceiro irmão, você. Lien se levantou, mas, no momento em que ia falar, uma montanha ancestral pareceu pressioná-lo. De repente, Lien sentiu um olhar majestoso, grandioso e imponente se voltar sobre ele. Pai Imperial. O coração de Lien estremeceu e ele imediatamente engoliu as próprias palavras. Mas, quando estava prestes a dizer algo mais,
ouviu novamente a voz calma e indiferente do imperador sábio. Chega, Lin Er, não arrume problemas para o seu quinto irmão. O sangue subiu repentinamente à cabeça de Li Eng. Não era a primeira vez que era ignorado, mas desta vez, Li Eng achou a situação insuportável. De repente, as palavras que Wang Chong lhe dissera no campo de treinamento de Kung Fu vieram à sua mente. Vossa Alteza, como se pode capturar um filhote de tigre sem entrar na toca do tigre? Não há para onde recuar. Se quiser mudar sua situação atual, mudar a atitude de Sua Majestade em relação a você, terá que ser extremamente proativo e corajoso. Ao entrar no palácio desta vez, o terceiro príncipe e os outros certamente pensarão em todas as maneiras de lhe causar problemas. Em circunstâncias normais, você certamente recuaria. Portanto, aconteça o que acontecer, você precisa fazer exatamente o oposto. Você precisa tomar a iniciativa e se mostrar diante de Sua Majestade. Esta audiência é a sua melhor chance, independentemente das suas chances de sucesso. Só enfrentando o perigo mortal é que se pode crescer. Se você deseja conquistar o favor e a consideração de Sua Majestade, receio que esta seja a sua última chance. O sangue continuava a correr para a cabeça de Li Eng. Ele podia suportar o ridículo, a crueldade, a indiferença, os ataques e as tentativas de assassinato por parte dos outros príncipes, mas a única coisa que não conseguia suportar era o olhar indiferente de seu pai imperial, a quem tanto respeitava e amava. Pai imperial, estou pronto. Este humilde filho preparou uma dança com espadas para oferecer ao pai imperial. Essas palavras foram tão impactantes que ecoaram por todo o salão. Li Eng ajoelhou-se no chão, seu corpo tremendo, mas sua voz incomparavelmente firme. Por um instante, o salão ficou em silêncio. Todos os príncipes estavam estupefatos, e até mesmo o olhar do imperador sábio, sentado no alto, perdeu o brilho por um momento. Ele virou a cabeça e olhou para Li Eng, lá embaixo. Prossiga. Foi apenas uma palavra dita com indiferença, mas provocou inúmeras ondas no coração de Li Eng.